Essa história começa quando os direitos básicos são alcançados. O banho, o alimento, o abrigo. Quando os sonhos são restaurados. Os estudos, um emprego, um abraço. Quando uma oportunidade é dada, uma nova história recomeça. Mas para isso é preciso dizer sim. O programa Recomeçar Bem alcança pessoas em situação de rua. Viu alguém nesta condição? Mande uma mensagem para o WhatsApp da Prefeitura. Todo mundo pode recomeçar bem. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 6 de junho. A gente está dando início a mais um Toque Mais, o podcast do portal SP Rio Mais. Nesse programa a gente traz personalidades da região para discutir os assuntos que estão em alta. Participa comigo dessa entrevista o jornalista Gabriel Duarte. Olá, e o prazer. nosso convidado de hoje é o prefeito de Taubaté, José Saldi. Bom Prazer. dia, prefeito. Bom dia, né? Que essa entrevista seja realmente bastante produtiva aí, bastante Vamos bastante começar informação. com o assunto mais quente, que é o novo sistema de transporte público de Taubaté. Que tal o tal? Que tal? Começou ontem, começaram a circular 20 ônibus novos, né? Como é essa mudança, prefeito? Eu fiquei muito satisfeito, né? Pelo menos a população está entendendo que é uma forma mais plausível da gente fazer, porque nós tivemos alguns outros problemas nas cidades, tanto no litoral quanto aqui no Vale mesmo, com a troca de empresa, que o sistema ficou parado por algum tempo, teve, um monte de coisas que não foram as melhores. E havia sim uma preocupação minha de analisar o contrato, ver uma forma melhor da gente atender a população. E quando eu cheguei lá, para a primeira reunião com eles, eu já tinha estudado, então ficou muito fácil da gente conversar. Você está falando da ABC, né? Da ABC. Quando eles chegaram lá, né, chegou o gerente, mais os dois proprietários, eu tinha bastante argumentos ali, e eu até de comprar o sistema todo. Eu entendo que transporte público teria que ser gratuito, né? Ou bem próximo disso, ou pelo menos gratuito para aquelas pessoas que mais precisam. Porque é assim que funciona. Você tem um hospital público, é gratuito. Né? Você tem uma escola pública, é gratuita. São Paulo está estudando A tarifa zero está sendo discutida hoje, né? Então, mas eu ainda acho que quem tem condição de pagar, pague. Tá certo? Agora, aqueles que têm cartão de benefício, alguma coisa assim dentro desse contexto, né? Ele sim ser beneficiado disso. Alguém tem que pagar essa conta, né? Então, que paguem as pessoas que têm mais recursos, mais condição de fazer isso. Então, se você chega um turista lá, o turista tem que pagar. Eu me lembro, o primeiro lugar que eu vi gratuito foi na Estônia. Fui fazer participar de um projeto lá, fui escolhido um deles, e a hora que eu cheguei lá, o sistema era assim. Gostado que a Estônia inteira tinha 300 e poucos mil habitantes, então você imagina que é bem parecido com Taubaté. E os turistas pagam o ônibus, mas o munícipe não paga, ou o cidadão não pagava, de lá mesmo. Então, para mim, ali eu falei, nossa. E o mercado municipal bem parecido com o nosso também, sabe? Mas são coisas bem correlatas. Eu falei, nossa, dá para construir bastante. Lá no mercado municipal, ele tem uma escada rolante que vai para baixo, e embaixo de todo o mercado municipal é um big de um supermercado. Que mantém todo o sistema em cima. Então, são coisas que a gente vai buscando. Lá eu fui buscar esse evento que eu fui participar, e não como prefeito, mas lá atrás, as associações comerciais estavam indo para lá para ver a parte
Puxa, fugiu agora a memória, mas que a gente tem o hit lá das startups. Porque lá foi vendida o Skype para a Microsoft, né? Então, o Skype nasceu de uma startup. E foi vendida e aí ocasionou... E todo mundo fala isso lá, que realmente a evolução da Estônia inteira parte pelas startups. Tem startup para tudo quanto é canto. Então eu fui linkar isso lá, mas há de entender que o sistema é bem parecido com o Taubaté, que a gente vai para o HIT, vai para uma startup, mas também tem que fazer essa parte gratuita do transporte. Então até isso eu vinculei com ele, falei para ele que eu queria pagar o sistema todo, é lógico que eu não tenho recurso, eu tenho que ir ao ano com isso. Então uma das formas é você fazer do jeito que nós estamos fazendo, que é o sistema híbrido, que ele faz por KM rodado e mais por pessoas. Então, se tem muitas pessoas, ele cobra por pessoas. Se tem 3 pessoas ou 2 pessoas, ele vai atender também, porque eu vou pagar por KM rodado. O que fica uma questão é a seguinte, né? Vocês têm todo essa nova ideia de transporte e a ABC, vamos dizer, entre aspas, é a empresa velha. Como é que fazer para uma empresa que já está acostumada a rodar de uma determinada forma, entre num projeto desse moderno? Ou entra ou sai. É simples. Nós vamos fazer assim, ou se não ser, nós vamos abrir estação e vai entrar uma próxima. Não, nós topamos fazer, né? Mesmo porque o sistema dela ficava em 3 milhões, eu falei assim, eu já estou pagando 500 de subsídio, aumento para 500 a mais agora, então a gente passa a 1 milhão agora nesse primeiro, e se eu for pagar aumentando 500 a mais cada vez, eu vou chegar nesse gratuito. Em 6 anos eu chego nos 3 milhões, nem 6, né? Porque eu já tenho 1. Então, mais 4 anos eu chego nesse gratuito. Isso na pior das hipóteses. Mas a ideia é a gente subsidiar o máximo possível. Quem paga isso hoje? Quem vai pagar essa conta hoje? As multas. O fundo, né? Criamos um fundo que já foi para a Câmara Municipal, isso já está aprovado. Todas as multas que tem de trânsito por celular, excesso de velocidade, seja lá o que for. Aliás, nós regularizamos isso primeiro, organizamos 50 quilômetros em toda a cidade, 40 quilômetros em frente às escolas e 60 quilômetros ao lado da rodovia Presidente Dutra, e também as linhas de transmissão, porque ninguém atravessa por ali, e as linhas ferroviárias. Então a gente conseguiu organizar a primeira casa, né? Nós estamos... Alguns radares ainda nós não conseguimos mudar porque requer aferição, e a aferição é a empresa terceirizada e a gente está esperando o tempo dela. Mas isso vai chegar automaticamente. As multas ali que virão, elas vão para esse fundo que paga o transporte público. Então você antes ia para o cofre da prefeitura e dividia então para tudo, né? Você pagava de esportes, até o que fosse. Agora está direto pro transporte. Então você sabe que se você levar uma multa em Taubaté, você vai falar assim, bom, R$200 que eu paguei de transporte público para outra pessoa, né? Bom, porque esse é o fundamento. E aí a gente sabe o fim daquilo que você está pagando de multa e não vai para a prefeitura no total, vai para exatamente transporte público. E prefeito, mudando um pouco de assunto, pois não? Falando sobre a população de rua, agora a gente está chegando no inverno, um período delicado para essa população. Dados da prefeitura dizem que hoje há em torno de 400 moradores de rua. Vocês têm o trabalho do Centro Pop, tem campanha do agasalho e tudo mais, mas eu queria saber, isso é suficiente? O que está planejado para esse ano, de repente, de diferente, para poder atender essa população e reduzir o impacto desse período? Taubaté, a gente pode dizer que
é uma cidade muito acolhedora. E aí esse acolhimento traz também essas pessoas, porque são acolhidas. Então nós temos N entidades que fazem a entrega já de sopa, de alimento e tal. E entra a prefeitura, né, fazendo a mesma coisa com o Mesa Taubaté. Mesma coisa ou quase parecido, porque a diferença é que a gente coloca uma unidade móvel do SESI dando curso para essas pessoas que estão pegando. Então nós já tivemos um morador de rua que prestou concurso na prefeitura. Nós demos curso para ele prestou concurso na prefeitura e já passou, hoje é pintor lá dentro da prefeitura. Isso tudo na minha gestão, né? Não é gestão passada, mas nós estamos fazendo isso. É um processo, então, hoje ele é pintor lá. Então é a formação contribuindo para tirar o pessoal da rua. Isso. Para tirar da rua. Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta você pensar que não. Agora, nós estamos numa cidade também que nós temos 36 quilômetros de beirada de Dutra. Então, a passagem de pessoas ali e eles adentram a cada minuto em cada ponto desses 36 quilômetros. Muito permeável, né? Muito. Diferente de uma Pindamonhangaba, que a pessoa tem que dar Dutra, tem que andar 10 quilômetros para chegar no centro da cidade. Ali não, você está o tempo todo. Então, nós absorvemos muito mais pessoas. Então, você tem isso, nós temos os aquecedores que a gente já fez desde o primeiro, isso está na Defesa Civil, pronto. Chegou a temperatura fria, os aquecedores vão para as ruas, nos lugares determinados, e aí eles adentram. Aquecedores a gás? A gás, que a gente já tem lá, que a gente já comprou no primeiro ano que a gente veio, né, em 2021. Um outro problema que afeta diretamente essa população é a questão da dependência química. Como resolver esses dois problemas juntos? A capacitação que você citou também passa por isso? É importante você saber que a gente está com uma informação passada a toda a população que, se encontrar essas pessoas, não dê recurso, né? E quer ajudar? Ligue para o número do WhatsApp e tal, que você vai ajudar muito mais, porque aí a gente consegue ir até a pessoa e conduzir ela para um outro caminho. Então nós fizemos uma campanha muito forte em relação a isso. Eu não tenho dúvida que está surtindo resultado. Nós estamos fazendo agora, vamos fazer uma licitação nova agora para uma outra equipe terceirizada cuidar mais disso, porque eu não consigo fazer mais contratação. Eu já tenho a nossa equipe do Fundo Social, também da Secretaria de Serviços de Ação Social também, e eles todos estão envolvidos, né? Até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, porque a gente tem que fazer. Então, eu alinhei as secretarias para que atingisse esse ponto. Porque é uma questão multidisciplinar, né? E não adianta a gente pensar que um só vai resolver, porque não vai resolver. Estamos indo em São Paulo, vendo como é que está acontecendo lá, como não. Como eu viajo muito, né? Sempre viajei muito. A gente sabe que isso daí é no mundo inteiro. Você vai em Nova York, tem morador de rua em todo lugar, toda esquina tem. É primeiro mundo. Você vai na Europa, a mesma coisa. Então não é uma coisa exclusiva de Taubaté, ou demais, jamais. Só que você tem que pegar os exemplos lá. Eu participei também. Exatamente. Em Nova York de 2 dias lá. O que Nova York espera para 50 anos, né? Então são ações. E o morador de rua e o idoso estava ali. Eles estavam preocupados com isso. Dados também, eles estavam preocupados, né? Como é que você vai fazer armazenamento de dados, qual a segurança de dados dentro desse processo todo. Mas é preocupante. E eles estão pensando para daqui a 50 anos, uma cidade de primeiro mundo pensando em 50 anos, como é que Taubaté não vai pensar para daqui a 50 anos? Então a gente tem que participar disso para estar trazendo ideias, ou pelo menos colocando as pessoas para pensarem
em ideias melhores. Prefeito, a gente sabe aí que ficou mais fácil conseguir emprego em Taubaté? O que tem feito com que Taubaté movimenta a sua economia? Ações pensadas também, organizadas. Eu venho do comércio. Então, nós pegamos uma prefeitura muito ruim, né? Nós já falei aqui, nós pegamos uma prefeitura, restos a pagar do dia seguinte de 140 milhões. 3 vezes uma Mega Sena. Você imagina eu ter que pagar no dia seguinte e 2 no caixa. Não tem condição de pagar. Renegociei tudo, vi todos os contratos, organizei a casa. Agora nós estamos organizando. Não está sobrando, não. Nós estamos ali. Certinho. Tá duro a coisa. Um dia paga uma coisa, outro dia não. Não tá fácil. Ele não deixou fácil a vida para nós, não. Não tem margem. Então. Não, tá difícil pra caramba. Tem algumas armadilhas, né? Muitas. Tô com minhas contas bloqueadas porque chegou a intimação lá e alguém jogou no lixo. Não entregou a intimação pra mim, eu não fiquei nem sabendo. Você acha que não tem armadilha lá? Tem muita. Eu tô num lugar... Minado. Muito complicado. O perigo tá por perto. Todo instante, todo lugar. Não tem com onde a gente não ande ali com grande prejuízo. Mas, indo para frente, não olhando para trás, né? Eu entrei na adulta, não adianta você ficar olhando no retrovisor. Se você olhar no retrovisor, você vai... O primeiro caminhão, você já vai entrar na frente. Você tem que olhar para frente. E é isso que eu tô olhando. Então deixo eles aí se preocuparem com o que está atrás. Não tenho rede social, não me organizo nisso. Tem gente que está olhando minha rede social, está passando só... E a televisão, pouco eu assisto também das informações para que eu consiga olhar à frente, né? Mas são ações que a gente fez. A gente já colocou o cartão... E o cartão, tirei da cesta básica, coloquei o cartão. Com o cartão já aumentei o número de empregos na periferia, nos supermercados pequenos. Organizamos também o cartão para combustível. A gente colocava num lugar só o combustível, agora é cartão. Coloca-se em qualquer posto de gasolina Então, é recurso da prefeitura. Peguei a folha de pagamento, que era 28 milhões, nós transferimos para 42 milhões. 42 milhões são 14 milhões a mais colocados na economia de Taubaté, que a maior empresa é. Isso tudo, sabendo que nós tínhamos uma pandemia em 2021 muito maior que 2020, que eu entrei já naquela pancada da pandemia. Tinha que trabalhar a saúde pra caramba. E Ford indo embora, LG pela metade, e aí nós subimos. Nos últimos 8 anos do antigo gestor, foi 8.750 empregos perdidos pelo Caged, né? Marca do Caged, e nós conseguimos, até abril agora, quase 10 mil empregos a mais. Então o saldo está positivo. Positivo e trabalhando muito mesmo para que isso aumente mais. Eu não estou contando isso com o CSN, não estou contando com Embraer, não estou contando com as 1.100 empregos que tem novos lá na Câmara Municipal para aumento do parque industrial que a gente já tem. São fábricas que estão querendo aumentar o seu número de empregos e etc. e crescendo. Tem alguma coisa nova do ponto de vista, alguma planta nova que tá vindo, industrial, né? que tá no gatilho aí? Toda hora aparece um lá. E a gente entende que a região ela tem que funcionar dessa forma, né? Então lá a gente tem o maior número de helicópteros em termos de... A gente perde para São Paulo só, por conta do CAVEX, por conta do batalhão. Então nós temos helicópteros pra caramba lá. Então, e nós temos uma escola municipal gratuita de técnicos para isso, né? E a escola tá dando certo pra caramba. E já tem alunos que já estão fora do país por conta disso. Então nós estamos formando e nós temos essa parte toda experimental de
aula realmente presencial em máquinas que realmente são novas e que estão lá no parque. Então a gente pode considerar Taubaté como um polo dessa área do helicóptero? A tendência é ir para isso. Nós estamos voltados a esse polo. Trabalhando para isso. Trabalhando para isso. Nós tínhamos o polo automobilístico, agora nós estamos indo para o polo de helicópteros. E outras empresas do setor estão em negociação para investir? Todas vêm Dá para vindo adiantar? dentro desse processo. Né? Agora, por exemplo, eu fui na Gestamp. E a Gestamp faz para-choques, aquela parte toda para as automotivas. Mas será que não tem alguma coisa que ela vai fazer para helicóptero? Então é isso que a gente tem que, como prefeitura, como ente público, organizar para que as duas pessoas se falem, se organizem dentro disso. E aí vem o RIT, né, que traz essa parte tecnológica para fazer essa união. Porque a prefeitura organiza, né? Ela tem que fazer, ela não pode piorar a vida do outro, nem atrapalhar a vida do outro. Se ela não fizer isso, ela já fez muito pelo outro. Empresa, ela não quer que você atrapalhe. Então, nós chegamos lá, nós estamos organizando toda a parte de documentação das empresas. Porque as empresas não têm CETESB, não tem... Elas eram doadas às áreas, mas você não tinha nenhum... Não estava regularizado. Mas, além de regularizada, ela não tinha o mínimo que era uma licença da CETESB, ela não tinha água, não tem esgoto, não tinha internet. Nós estamos organizando tudo isso para que ele sinta, nossa, agora está mudando a situação, vou investir, né? E aí, um a um, nós estamos fazendo. Prefeito, a gente está indo para 20 minutos da entrevista e esses 10 minutinhos restantes a gente queria conversar um pouco sobre política. Pois não. Bom, a primeira questão o senhor já tangenciou aí, que é a questão do bloqueio dos bens aí por conta do caso de publicidade de Covid, né? A gente sabe também que o senhor recorreu. A gente quer um balanço desse imbróglio aí. Como é que tá? São 2 embrólios que eu estou, né? 2 ações. Uma ação é com relação à agência, que a gente tem que estar trabalhando realmente bem, porque senão, pelo menos eu tenho que saber que eu fui intimado para responder. Se eu não sei que sou intimado, como é que eu respondo? Correndo a revelia. Quer dizer, a coisa era desorganizada a tal ponto de o senhor não receber um documento, é isso? Eu não sei nem se não é maldade. Você está falando desorganizado, mas eu não sei nem se não é maldade. Tá certo? Então, eu não quero julgar, mas também não quero ser infantil de dizer assim que eu não sei o que está acontecendo. Então, nós, quer queira, quer não queira, nós quebramos 40 anos aí de PSDB, colocando os próximos prefeitos e sempre colocando. Nós quebramos isso. E para quebrar isso, você não entra num lugar tão fácil, né? E é aquilo que a gente já conversou. Isso é um. Mas, dentro da lei, eu poderia ter feito isso. E uma das coisas que eu pedi para o antigo prefeito, foi a única coisa na transição que eu pedi, mantenha a agência. Porque eu vou entrar numa pandemia, e a pandemia eu tenho que informar, porque as pessoas estão em casa querendo informação, então eu tenho que informar para ela. Horário de ônibus, se o ônibus está funcionando, se não está, uso da máscara, quando vai ter a vacinação, qual é o tipo de vacinação para cada, e aonde vai ser. Pô, eu tenho que informar. Como que eu não vou informar? E a hora que chegaram em mim e falaram assim, só pode fazer pela emergencial, porque não tem agência. Então que faça. Mas você vai levar processo, que eu leve. O que eu não posso é matar gente, porque a falta de informação vai morrer gente, porque não vai saber como vai fazer. Eu tenho que ter essa informação. Então, ponto final para mim, né? Outra coisa que surgiu também foram as OS. Outra ação que eu tive com relação no meio da pandemia, abrimos licitação para as OS. Normalmente você tem 3 OS participando de uma licitação que demora 3 meses.
Vieram 32. 32 OS para participar da licitação nossa. Ora, demorou um ano. Porque um vai recorrendo, entra na justiça, recorre do outro. Cada vez que você tira um, ele não acha que saiu, ele entra com recurso. Isso vai sendo analisado. Foi tudo analisado e feito por servidores públicos. Nós não entramos com ninguém que não seja servidor público para participar dessa licitação. Demorou mais de um ano. Demorou mais de um ano, entramos na pandemia. Nós estávamos na pandemia ainda. Como eu ia fazer se não contratasse emergencialmente os médicos? Ainda tive cuidado de pegar aquelas uma que já foram excluídas, não chamá-las. Chamei as que estavam já dentro do processo, porque um ano você estava muito próximo. Chamei elas para participar desse processo licitatório de 3 empresas e abrir a emergencial. Senão não ia ter médico. Como que eu não vou ter médico numa pandemia? Se você falar para mim, como? É outra coisa que também, que não tinha outra forma de fazer. Abrimos emergencial, eu levei outra ação. E essas justificativas, né, não tem sensibilizado a justiça? Não, no pedido dele, só para você ter uma ideia, e aí, equivocadamente, espero que não tenha sido por maldade, mas sim equivocado, até colocar que eu participei do fura-fila da lista de cross, que houve aquela ação em 2015. 2015, eu entrei em 2021. O que eu tenho que fazer em 2015? E colocou isso na ação. Que eu participei do fura-fila. Chamado fura-fila em Taubaté, mas era a lista cross que um vereador lá colocava para cima. Por sinal, já foi julgado e inocentado. Quer dizer, nem tem ação mais. E ainda consta lá. Mas consta, colocaram eu como participante disso. Aí é o fim da picada, né? Então, você coloca um monte de coisa que não... Sabe? Não tem a ver. Nada a ver com o fato, mas que acrescenta, deixa 60 páginas, 70 páginas. A gente tem gente que não... Acho que não leu, né, o todo, não conseguiu entender isso. E aí, me chama para... Quando me chama para... como me intima, alguém joga, também não fico sabendo da intimação, e as coisas andam. Então agora o estágio se eu recorrer, eu está guardando... Vou recorrer até o fim, porque eu tenho certeza que a gente fez a coisa certa. Ninguém levou dinheiro para casa. Pelo contrário, diminuímos esses valores. Então, e o atendimento nas UPAs estão essenciais. Esses dias cheguei lá numa UPA, olhei lá, tinha uma Mercedes e uma BMW. Falei, meu Deus do céu, quem será que tá aí? Entrei. 2 mocinhas, né? Bonitinhas, com uma bolsa da Louis Vuitton e a outra da Prada, para atendimento, cara. Pô, se você disser pra mim que que o sistema público de saúde nosso tá ruim, ou então o particular quebrou, porque o cara tá saindo do particular vindo pro público. E aí é um outro problema também, porque você consegue... Aí você tem muito mais gente chegando. E como atender essa demanda? Como atender essa demanda? Pelo mesmo valor. Porque quando a gente abre licitação, você abre assim pelo número de atendimentos que você tinha antes, quando estava ruim. Agora não está ruim. Então você tem que acertar. E aí você tem um número muito maior de atendimento. O Tribunal de Contas está indo lá. Tá fazendo todas as vistorias. Cara, eles saem falando assim, como vocês estão conseguindo atender? Falei, eu não sei, mas eles estão atendendo, porque não tem outro jeito, nós não podemos fazer aditamento. O aditamento é num ano, então nós não podemos aditar, colocar mais para eles. Mas saiba, ninguém tá levando dinheiro para casa. Nós estamos... O que é da saúde tá indo na saúde, o que é da educação tá indo para educação. Então é isso que a gente tá fazendo. É o feijão com arroz. Mas fazendo bem feito. Prefeito, como que, pra gente encerrar, Pois não. como que todas essas ações não se refletem nos números das recentes pesquisas? Por exemplo, a gente tem aí, vamos dizer, a pesquisa, o Vale, Samp, Agile, né, aí do fim
fim do mês passado, que dá o senhor no batalhão de trás, quer dizer, coloca o ex-prefeito Ortiz com 24%, seguido da vereadora Loreni com 17%, papapá, e o senhor está lá em quinto, com 4,5%. Por que acontece isso? E se você pega a administração, tá com quase 40%. O que está acontecendo, a administração não é minha. Não sou eu que sou o maestro ali de toda a administração. A saúde, quem que tá tocando a saúde? Se não sou eu, tem o secretário, tem a prefeitura. Eles entendem que a saúde tá bacana, que melhorou bastante a saúde, mas não consegue linkar que sou eu que tô na batuta desse processo. Então você está dizendo que falta um reconhecimento da população? Só falta a gente linkar as coisas, porque todas as vezes que eu fui para... culpa também minha e dos secretários. Todas as vezes que a gente foi para a população, em termos de informação, é sempre assim: a prefeitura está fazendo, a administração está fazendo, a secretaria está fazendo, e não o prefeito está fazendo. Né? Entendendo que, achando que a população estava entendendo que a administração é o prefeito, a secretaria é o prefeito. Não, isso não colou. Então você tem 4% do prefeito, mas você tem quase 40% da administração. O senhor acha que ainda há tempo de reverter esses números? Mas sem dúvida nenhuma, já estou revertendo. Já estou revertendo porque agora estou indo para a rede, estou falando isso. Estou dizendo que isso é uma ação. Essa ação da ABC, eu fui para a rede e falei, está sendo assim, eu estudei, eu fiz. Porque agora, tudo aquilo que eu não queria fazer, tá certo? Não? É dizer que eu estou fazendo. Agora eu tenho que falar, eu estou fazendo. Porque senão as coisas não colam. E aí não colam. E olha, não é para uma reeleição, mas sim para dizer o seguinte, eu vim para fazer. Eu estou arrumando mais emprego, eu estou melhorando o contexto. Porque é só assim que as pessoas entendem que sou eu que estou mexendo, né? Não tem 2, 3. Hoje está aprovando lá uma lei na Câmara Municipal, olha só o absurdo, né? Dizendo que é obrigatório eu contratar uma empresa para fazer iluminação pública. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não posso trabalhar com meus funcionários públicos? Eu sou obrigado a contratar a empresa. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. E aí eu falei, coloca uma emenda aí que eu possa colocar os meus funcionários para trabalhar, senão tá tudo errado. Isso para cair a CIP, né? Se eu não contratar uma empresa, eu não tenho mais aquela taxa de iluminação. Que em algumas pessoas é R$1,30. Só para você saber que agora empresas pagam muito, né? Então é só para isso dentro desse processo. Como eu não posso? Eu não entendo isso, né? Eu tem coisas que eu venho do setor público, do setor privado, e não consigo entender que eu não possa usar do meu servidor para isso. A primeira licitação que chegou na minha mão para fazer a licitação dessa empresa iam contratar 2 equipes para ficar na rua. Eu coloco o meu funcionário para fazer isso. Peguei um caminhão que a gente já tinha e aluguei o outro. Isso é gestão. Comecei a fazer todo o trabalho. No meio desse processo, contratamos uma terceira empresa que vai fazer um serviço de 3 meses para atender rapidamente todo o processo. A terceira. Agora eu vou abrir licitação para a 4ª e 5ª equipe. Olha, agora sim, mas eu já tenho a minha equipe fazendo o trabalho. Uma coisa, sabe, só para política. Prefeito, foi muito boa a nossa conversa. Agradeço o José Saldi, prefeito de Taubaté. Obrigado, Gabriel. Essa entrevista vai estar disponível nos canais da SPU+, no portal, no canal do YouTube. E até a próxima. Seja bem-vindo outras vezes. Eu que agradeço. Desculpa aí o leve atraso aí para vocês. Vocês ficaram conversando bastante aí. Eu acho que tiraram bastante informação aí do Elcio um pouquinho antes.
Mas isso é importante também, né? Eu tava com uma reunião pesada lá, mas vim correndo agora e vou correndo para São Paulo também para resolver outras coisas. Volto para a reunião das 3 horas da tarde, tem outra reunião em Taubaté. Agenda cheia. Agenda corrida, semana curta, mas agenda corrida. Um abraço a todos e estamos aí a qualquer disposição e qualquer tempo. Tá bom, a entrevista também tá no Spotify. Até a próxima. Isso mesmo. Essa história começa quando os direitos básicos são alcançados. O banho, o alimento, o abrigo, quando os sonhos são restaurados. Os estudos, um emprego, um abraço. Quando uma oportunidade é dada, uma nova história recomeça. Mas para isso é preciso dizer sim. O programa Recomeçar Bem alcança pessoas em situação de rua. Viu alguém nesta condição? Mande uma mensagem para o WhatsApp da Prefeitura. Todo mundo pode recomeçar bem.